Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos vídeos diários, exceto às quartas-feiras, sendo que às terças-feiras nós temos uma live para tirar dúvidas de matemática. Portanto, se você não quer perder todos esses benefícios que o nosso canal lhe oferece, inscreva-se, clique no sininho para não perder as novidades, compartilhe e curta os nossos vídeos para ajudar a divulgação do nosso projeto. Bom, pessoal, estamos aí hoje com nossa aula 140 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando a função modular e hoje nós vamos estudar aí as inequações modulares. Faremos a aula de hoje e a próxima aula também sobre inequações modulares e depois vamos entrar nos gráficos das funções modulares. Também um tema muito importante. Primeira coisa, pessoal, importante, né? Vocês que estão começando a estudar essa playlist nesse momento, vejam os vídeos anteriores que nós definimos o módulo, nós estabelecemos todas as propriedades sobre o módulo, trabalhamos, provamos, né, argumentamos as propriedades, tanto as propriedades do módulo como as propriedades envolvendo as equações modulares. Depois trabalhamos aulas sobre equações modulares e hoje sim que nós vamos trabalhar as inequações modulares. Para tanto, nós vamos precisar, pessoal, comentar aqui essas duas propriedades que eu comentei aqui, MI1 e MI2. Na verdade, nós temos aqui quatro propriedades. Esta MI1, né, que eu chamei de propriedade modular inequação, né, inequação modular 1, ela se ramifica em duas e esta aqui também se ramifica em duas. Por quê? Porque aqui está para menor ou igual, né? Tudo menor ou igual, mas também poderia ser menor, tá? Então é menor ou igual. Menor ou igual. E aqui, maior ou igual, também vai ter a propriedade análoga, né? Que vai ser só com o maior aqui. Maior, menor e maior, ok? Então nós temos uma ramificação aqui. Mas vamos esclarecer cada uma delas em particular. Bom, pessoal, comentando aqui sobre a MI1, então, né? Eu coloquei a princípio só com o sinal de menor aqui. Então, a propriedade MI1 diz o seguinte, que dizer que o módulo de um valor x é menor do que um certo valor a é equivalente a dizer que esse valor x está situado entre o valor menos a e o valor a, mas com a condição de que o a seja um real não negativo e diferente de zero, ou seja, um real positivo, né? Então, esse conjunto aqui seria o conjunto dos positivos. A maneira mais fácil de nós entendermos essas quatro propriedades aqui, na verdade, pessoal, é nós fazermos um desenho na reta, né? Uma ilustração na reta. Então vejam só. Vamos imaginar que aqui esteja a origem. Né? O nosso A ele é suposto positivo. Então aqui estaria, por exemplo, o nosso A, né? Uma ilustração. E aqui estaria o nosso menos A. O oposto de A estaria aqui, seria o simétrico, né? Em relação à origem. Enxergando o módulo como distância até a origem, na verdade isto aqui está dizendo o seguinte, nós queremos o conjunto dos valores de x que tem uma distância até a origem menor do que a. Ora, quais são os valores que distam da origem? Né? Menos do que a são esses valores intermediários aqui. Né? Inclusive, aqui até o a mais bola aberta, né? Então, todos esses valores aqui, deste tracejado que eu fiz aqui, né, eles são tais que a distância dele até a origem, né, ele está entre menos a, e isso garante que o módulo dele é menor do que a. Ou seja, dizer que o módulo de um número, valor x, é menor do que a, é a mesma coisa que dizer que esse x está entre menos a e a. A própria ilustração aqui na nossa reta, né, já acaba mostrando isso aí pra gente. Né? E é claro que isto nós temos que supor o A positivo. Né? Mas por que isso aí, pessoal? O A real positivo, na verdade, é uma restrição para que se possa aplicar essa propriedade, tá ok? Não significa que nós não podemos ter A real negativo aqui. Podemos ter, mas aí não vai valer esta propriedade. Ou seja, se nós temos, por exemplo, que o módulo de x é menor do que menos 2, por exemplo, né, nós não podemos dizer, de acordo com esta propriedade, seria o seguinte, x maior do que menos 2, x maior do que 2 e menor do que menos 2. Olha que absurdo que surge aqui. Como é que pode um x ser menor do que menos 2 e ao mesmo tempo maior do que 2? Não existe, né? Então, quer dizer, a aplicação dessa propriedade ela só é válida, né? Essa propriedade só é válida para reais positivos. Agora, isso não impede, como eu falei, que aqui surjam valores de A negativos. Né? Nós podemos ter, por exemplo, uma inequação desse tipo. Né?
qual seria o conjunto dos valores x, né, cujo módulo é menor do que menos 2. Ora, o módulo nós vimos pela propriedade M1 aqui, que ele é sempre não negativo, ele é sempre maior ou igual a zero. Portanto, não existe valor x tal que seu módulo é menor do que menos 2. Portanto, não existe valor x aqui. Então, seria eventualmente, se nós enxergarmos isso aqui como uma inequação, seria uma inequação cujo conjunto de solução seria vazio, tá ok? Mas nós já vamos analisar isso aí melhor. O que eu queria deixar claro aqui, né? Não confundir esta inequação por si só com a aplicação dessa propriedade. Para nós aplicarmos esta propriedade, ou seja, esta equivalência, ela realmente subentende, ela exige que nós estejamos aí nos reais positivos. Agora, o que vai acontecer será, se nós tivermos módulo de x menor do que zero, essa propriedade também ela se torna falha, né? Pois aí nós teríamos 0 menor do que x menor do que zero. Quer dizer, qual é o valor de x que é maior do que zero e menor do que zero ao mesmo tempo, né? Também seria uma situação contraditória aqui. Por isso que nós exigimos realmente que sejam os reais positivos, tá ok? Bom, agora sim. E se nós fizermos uma alteração aqui nesta propriedade e nós colocarmos agora o menor ou igual, né? O que vai acontecer será? Se nós colocarmos a igualdade aqui, a única diferença é que vai poder aparecer aqui a bola fechada. Pois para o módulo de x ser menor ou igual a a, significa que ele também pode ser igual a a. Né? E se ele pode ser igual a a, então ele vai poder ser igual a menos a e a. É uma junção, na verdade, com essa propriedade aqui, ME1, né? Que o módulo de x é igual a x igual a mais ou menos a também. Então nós acabamos juntando esses extremos aqui. No entanto, aqui surge um detalhe, pessoal, que nessa situação nós podemos ter sim módulo de x menor ou igual a zero. Aqui nós podemos ter, pois se o módulo de x for menor ou igual a zero, a aplicação dessa propriedade ficaria 0 menor ou igual a x menor ou igual a zero. Ora, nós podemos falar em x maior ou igual a zero e menor ou igual a zero, que seria, na verdade, o x igual a zero. Né? Então, quer dizer, nesta situação, aí nós não precisamos dos reais positivos. Nós podemos abrandar um pouco essa condição e exigir apenas que eles sejam não negativos. Podemos permitir que o zero entre. Ok? Então aí nós temos esta variação aqui. Por isso que eu coloquei este R mais estrela barra R mais. Este R mais é quando nós usamos o menor ou igual aqui. E o R mais estrela, né, que exclui o zero também, quando nós usamos só o menor. Tá ok? A nossa propriedade M2, pessoal, ela diz o seguinte. Vamos trabalhar primeiro com o caso maior aqui, estritamente maior, né? Quando é que o módulo de x é maior do que a? O que isso equivale, né? Vamos fazer novamente uma ilustração aqui. Né? Nós temos aqui a reta, estaria aqui a origem. Né? Aqui, o nosso a, nesse caso, ele é suposto não negativo para as duas situações, tanto para o maior quanto para o maior ou igual. Mas já vamos chegar lá. Aqui estaria o a e aqui estaria o menos a. Bom, quando nós lemos esta desigualdade aqui, nós queremos os valores de x cujo módulo é maior do que a, ou seja, cuja distância à origem é maior do que a. Ora, é muito claro, né? Nós percebemos que esses valores são estes daqui, a distância à origem é maior do que a, e aqui também a distância à origem é maior do que a também. Quer dizer, a distância até a origem. Então são os valores menores do que menos a, ou os valores maiores do que a, ou seja, é o conjunto união, né? São esses valores e esses. Os dois nós temos que considerar, ok? Então este ou aqui acaba surgindo o conjunto união aqui, né? Aqui já nós temos uma ideia de intersecção, porque nós queremos x maior ou igual a menos a e menor ou igual a a. Enfim, então nós temos isso aqui. Agora vamos discutir um pouquinho essa questão do R mais aqui. Bom, se nós tivermos módulo de x maior do que zero, será que dá problema? Bom, módulo de x maior do que zero, a aplicação dessa propriedade diria o seguinte, que x é menor do que zero ou x é maior do que zero. Ora, se o x é menor do que zero ou é maior do que zero, então nós podemos dizer que o x é diferente de zero. E de fato, né, o módulo de x é maior do que zero equivale ao x ser diferente de zero, pois pela propriedade M2,
o módulo de x é zero somente quando x é zero. Portanto, essa propriedade ela se torna válida também para o caso em que nós temos o a igual a zero. Por isso é que nós podemos incluí-lo aqui. Ok? Agora, e no caso em que nós tivermos aqui o maior ou igual? Aí vai aparecer o menor ou igual aqui e o maior ou igual aqui. E aqui vai continuar podendo aparecer o zero também, né? Agora nós temos módulo de x maior ou igual a, seria módulo de x maior do que a, que nós acabamos de ver, ou o módulo de x igual a a também, que aí nós enquadraríamos nesta propriedade ME1 ali, e aí nós ficaríamos com uma bola fechada aqui e bola fechada aqui, né? E novamente, né, o caso módulo de x maior ou igual a zero não teria problema também, porque aí nós teríamos x menor ou igual a zero ou x maior ou igual a zero. Ora, se o x é menor ou igual a zero ou é maior ou igual a zero, então isso aqui seria qualquer x real, né? E de fato, né, quando o módulo de x é maior ou igual a zero, nós temos qualquer x real, né? Para todo x real, o módulo de x é maior ou igual a zero. Então essa propriedade ela também seria verdadeira para o caso em que o a fosse zero, ok? Portanto, este é o resumo aqui, pessoal. Nós temos a MI1 e a MI2. Hoje nós vamos aplicar essas duas propriedades nos exercícios que nós vamos fazer, tá? E na próxima aula nós vamos aplicar outros métodos, em particular aquele da construção do varal, que nós comentamos na última aula que nós trabalhamos com equações modulares, na segunda aula de equações modulares, que nós trabalhamos aí com o método do varal, que nós explicamos que aquele método seria particularmente útil no estudo das inequações modulares. Mas hoje nós vamos trabalhar com as propriedades somente das inequações modulares, tá? Para nós podermos praticar as duas ferramentas aí. Uma dica que eu gostaria de dar para vocês, pessoal, uma maneira interessante de vocês memorizarem essas propriedades é sempre vocês imaginarem, na cabeça de vocês, né? Imaginarem aí a ilustração que nós fizemos, né? Quer dizer, o módulo de x menor ou igual a a. Ora, x entre menos a e a, porque aí nós temos a distância à origem menor ou igual a a. Módulo de x maior ou igual a a, x menor do que menos a ou maior do que a, né? Então, isso aí tudo, né, pessoal, vocês terem essa percepção aí, vocês vão ajustando o menor ou igual, essa questão aqui do a, né, vocês vão ajustando de acordo com cada situação aí, né? Porque de fato, pessoal, se vocês quiserem cabeça aí para guardar tudo, nem a gente que é da área realmente, né, a gente acaba guardando tudo. Muita coisa a gente vai deduzindo ao longo dos exercícios, vai relembrando ao longo dos exercícios, tá ok? Porque é importante a gente fortalecer sempre na lógica, né? Na construção do raciocínio, e aí os exercícios a gente vai conseguir se virando aí, tá bom? Então as propriedades apenas servem como uma formalização pra gente. É importante a gente ter esse jogo de cintura aí, né? Vamos fazer esse primeiro exercício aqui, pessoal. Seguinte, o primeiro exercício nós temos aqui que resolver em R as seguintes inequações modulares. Primeiro exercício, módulo de x maior do que 5. Lembra lá da nossa ilustração, né? Nós queremos que a distância do x à origem seja maior do que 5. Então o x tem que ser menor do que menos 5 ou maior do que 5. Olha só, nossa propriedade aqui, ó. Módulo de x maior do que 5. Então x menor do que menos 5 ou x maior do que 5, né? Que está menor ou igual, já explicamos por quê, né? Isso é válido para qualquer a, o que? Não negativo. E o 5, de fato, ele é não negativo, tá ok? Então, de acordo com a propriedade, isso é válido e nós podemos perceber mesmo lembrando da ilustração, né? Então aqui nós temos x menor do que menos 5 ou x maior do que 5. Pronto, essa é a solução, né? Nós podemos colocar o conjunto de solução assim, né? X pertence aos reais, tal que x é menor do que menos 5 ou x é maior do que 5. Né? Podemos colocar também em termos de intervalos, né? X menor do que menos 5 ficaria aqui menos infinito até o menos 5, união 5 até o mais infinito, né? Ok? Essa é uma outra forma de a gente escrever o mesmo conjunto de solução. Item B, módulo de x menor ou igual a 3, né? A distância de x à origem menor ou igual a 3, portanto x estaria entre menos 3 e 3, ok? Então aqui o x estaria entre menos 3 e 3. X é maior ou igual a menos 3 e menor ou igual a 3, né? Aqui nossa propriedade é M1, módulo de x menor ou igual a 3. O 3
ele é não negativo, né? Olhei para esse segundo ponto, né, que se refere a uma menor ou igual. O módulo de x menor ou igual a 3. Então, o menos 3 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Está aqui. Né? Então, nossa conjunto solução, já vou colocar direto na forma de intervalo, né? X entre menos 3 e 3. Colocar dessa forma aqui, ó. Menos 3, 3, fechado nas duas extremidades. Poderíamos colocar também desta forma aqui. X pertence aos reais, tal que menos 3 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Tá ok? Poderia também. Agora aqui sim, C, módulo de x menor do que menos 1. Neste item, pessoal, e também no item D, nós não podemos aplicar essas propriedades, porque essas propriedades, elas se aplicam somente quando o nosso A é não negativo, né? E nesse caso aqui não negativo, não nulo também, né? E nesse caso nós temos o nosso A negativo, né? Aqui também. Então como é que nós fazemos? Aí nós temos que pensar nas propriedades do módulo e analisar, pessoal, de acordo com a nossa compreensão do módulo. Bom, o módulo nós temos que lembrar que é a distância do número à origem. Ora, nós queremos que o módulo de um valor seja menor do que menos 1. Mas veja que o módulo de um valor ele é sempre maior ou igual a zero. Portanto, o módulo de x, por menor que seja x, né, qualquer que seja x, ele é sempre maior ou igual a zero. Ele nunca vai ser menor do que menos 1. Ora, portanto, a solução aqui, ó, é o quê? Vazio. Né? Podemos justificar aqui, ó. Não existe, tá? Esse símbolo, pessoal, é um E que nós fazemos ao contrário e cortamos. Ele significa não existe, tá? Não existe x pertencente a R, tal que módulo de x seja menor do que menos 1, tá? Agora, o item D, nós também não podemos aplicar a propriedade, mas nós podemos observar o seguinte, o módulo de x maior ou igual a menos 2. Ora, como o módulo de x ele é sempre maior ou igual a zero, ele é sempre não negativo, obviamente ele vai ser maior ou igual a menos 2. Né? Se ele é maior ou igual a zero, então ele é maior ou igual a qualquer valor negativo também. Né? Isso é óbvio. Então nós temos aqui, solução é todos os reais. Né? Uma justificativa aqui seria o seguinte, ó, por M1, né, pela propriedade M1, módulo de x é maior ou igual a zero. E zero é maior do que menos 2. Ora, se ele é maior ou igual a zero e o zero é maior do que menos 10, então, realmente, por essa propriedade, nós temos que o conjunto de solução realmente vai ser o quê? Todos os números reais. Turma, esse exercício 2 aqui, o que está dentro do módulo não é x. Né? Agora nós vamos começar a complicar um pouquinho mais. Aqui nós temos o módulo de x menos 5 menor ou igual a 2. Mas nós temos que entender essas propriedades de maneira geral. Tá? Então aqui o módulo de alguma coisa é menor ou igual a alguma outra coisa, então esta coisa, né, o x, ele é maior ou igual a menos esta coisa aqui e menor ou igual a mais esta coisa. Né? Nós temos que enxergar de uma maneira abstrata essas propriedades. Tá? Então quando nós temos o módulo de x menos 5 menor ou igual a 2, de acordo com a propriedade M e 1, nós temos que o nosso x menos 5 ele é maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Note que o nosso 2 está no papel do A, que é o quê? É no caso do menor ou igual, que é real não negativo. Ok? Então, perfeitamente aí. Agora o que nós podemos fazer? Para isolarmos o x, nós podemos somar 5 a todos os membros desta inequação. Somando 5 a todos os membros, vamos ficar aqui com 3 menor ou igual a x, né? Aqui ficou x menos 5 mais 5, zerou, né? Menor ou igual a 2 mais 5, que é 7. Portanto, solução, olha, x maior ou igual a 3 e menor ou igual a 7. Conjunto de solução, vou escrever na notação de intervalo, né? Intervalo 3, 7. Então, a resolução é simples da inequação, mas nós tivemos que trabalhar aí estes valores aí. Turma, estamos aqui no nosso exercício 3 da aula de hoje. Esse exercício já é um pouquinho mais divertido, um pouquinho mais desafiador, né? Vejam só, nós temos que o módulo de x menos 1, menos 2, né? O módulo de tudo isso aqui maior ou igual a 3. Nós queremos resolver essa inequação aí. Nós temos que olhar para a propriedade MI2.
ela diz o seguinte, que quando o módulo de um certo valor é maior ou igual a A, então esse x ele é menor ou igual a menos A ou maior ou igual a A. Aquela ideia de sempre nós mentalizarmos a ilustração na reta, né? Então aqui, não vamos nos preocupar que este termo que está aqui dentro é um termo meio complicado. Vamos imaginar que este nosso termo aqui dentro, né, ele está no papel do nosso x. Para todos os efeitos, nós temos aqui módulo de x maior ou igual a 3. Né? Eu vou apagar aqui para a gente não confundir esse x com esse x. Mas enfim, nós temos um módulo de alguma coisa maior ou igual a 3. Então, aqui nós temos o seguinte, que módulo de x menos 1, menos 2, que é o nosso x, ele é menor ou igual a menos 3, né? De acordo com essa propriedade. Lembrando que o 3 ele é real não negativo, né? Então nós podemos aplicar essa propriedade. Ou o módulo de x menos 1 menos 2 é maior ou igual a 3. Né? Então o nosso x é menor ou igual a menos 3, ou ele é maior ou igual a 3. Aqui. Então, mas o nosso x é esse cara complicado aqui. Né? Então vamos lá, continuando aqui, vamos resolver aí cada uma dessas inequações separadamente aqui. Então aqui nós temos módulo de x menos 1 menor ou igual a menos 3 mais 1. Né? E aqui nós temos módulo de x menos 1 menor ou igual a menos 1. Agora, pessoal, olha o que nós temos aqui. O módulo de um certo valor está dando menor ou igual a um valor negativo, né? Nós já vimos isso num problema que nós fizemos para x mesmo, né? Como o módulo de qualquer valor ele é sempre maior ou igual a zero, nunca o módulo de um valor vai ser o quê? Menor ou igual que o valor negativo, porque ele é maior ou igual a zero. Então, nessa situação aqui, nós não temos, né? Não existe x pertencente a R tal que módulo de x menos 1 menor ou igual a menos 1. Então, este lado aqui nós vamos até desprezar. Né? Não nos interessa. Não existe solução neste lado aqui que interesse. E neste lado aqui nós temos x menos 1 maior ou igual a 3 mais 2. Ou seja, módulo de x menos 1 maior ou igual a 5. Né? E agora nós voltamos e aplicamos novamente a propriedade MI2, que nós aplicamos já aqui em cima. Agora o nosso novo x é x menos 1. Então nós temos x menos 1 menor ou igual a menos 5, ou x menos 1 maior ou igual a 5. Daqui vem x menor ou igual a menos 5 mais 1, ou x maior ou igual a 5 mais 1. Estou resolvendo as duas em paralelo aí já, né? Então aqui nós temos x menor ou igual a menos 4, ou x maior ou igual a 6. Dependendo da situação, pessoal, é interessante nós construirmos o varal, né? Aqui, uma maneira bem simples, né? Nós podemos construir a reta, dado alguma solução aqui também, nós teríamos que construir o varal para irmos vendo a união aí, né? A reunião entre os conjuntos. Problemas parecidos com os que nós fizemos, que nós vamos fazer ainda. Mas aqui se torna mais simples, através de uma reta, só nós já conseguimos determinar aqui o conjunto de solução. Nós queremos que x seja menor ou igual a menos 4, então aqui estaria o menos 4. Queremos x menor ou igual a menos 4, ou x maior ou igual a 6. Então aqui estaria o 6, maior ou igual a 6. Aqui estaria o nosso eixo x aqui, né? Então, exatamente esse conjunto aqui, tá? X menor ou igual a menos 4, ou x maior ou igual a 6. Então nós podemos escrever o nosso conjunto de solução exatamente como esse conjunto, pois daqui não veio nada, né? Nós já justificamos aqui. Então podemos escrever o conjunto como x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 4, ou x maior ou igual a 6. Ou podemos escrever por notação de intervalo, né? Do menos infinito até o menos 4, fechado no menos 4, e do 6 até o infinito, união, né? Do 6 até o infinito, fechado no 6. Ou então podemos escrever de uma forma interessante aqui, que é o seguinte. Nós podemos considerar a reta toda, o conjunto de solução, e excluir da reta, né? Fazer a diferença aqui, né?
Lembrando que eu gosto de utilizar, pessoal, já comentei, aí voltem para a nossa playlist de conjuntos, né? Teoria de conjuntos, nós trabalhamos aí com diferença de conjuntos, união de conjuntos, intersecção de conjuntos, né? E, enfim, então lá vocês vão encontrar esse tipo de teoria que estamos trabalhando aqui, caso vocês não estejam tão seguros nisto. Enfim, conjunto de solução é a reta toda, e da reta toda nós retirarmos, né, fazemos a diferença desse conjunto aqui. Mas temos que tirar ele aberto, né? Por que tirá-lo aberto? Para não tirarmos os extremos, porque os extremos nós queremos que eles façam parte do conjunto. Então essa seria o nosso conjunto de solução, né? Lembrando que se você quiser deixar desta forma aqui o conjunto de solução, né, desde que você escreva entre chaves, né, x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a menos 4 ou x maior ou igual a 6, também pode estar perfeitamente correto também. É que a gente que gosta de matemática, pessoal, gosta de treinar o raciocínio, na verdade, é sempre interessante a gente pensar em formas mais interessantes, mais elegantes de escrever o mesmo resultado. Pessoal, vamos agora complicar ainda um passo além ainda, tá? Aqui nós temos módulo de x mais 1 mais 2x maior ou igual a 7. Bom, primeira coisa, como esse 2x não está em módulo, eu vou deixá-lo do outro lado, né? Então nós vamos ficar assim, olha. Módulo de x mais 1 maior ou igual a 7 menos 2x. Sempre que nós conseguimos deixar dessa forma um módulo de um lado e o que não tem módulo do outro é mais interessante, né? Vai ter casos que nós não vamos conseguir fazer isso e nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Mas enfim, a situação aqui nós conseguimos, tá? Bom, é exatamente, pessoal, a aplicação desta propriedade MI2, né? Porque nós temos o maior ou igual aqui. No entanto, pessoal, esta propriedade MI2, ela subentende o seguinte, que o A seja o quê? Real, não negativo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é estabelecer aqui que o 7 menos 2x é o quê? Maior ou igual a zero, para que satisfaça essa condição. Ora, daqui nós temos 2x menor ou igual a 7, e daqui vem x menor ou igual a 7,5. O que é esse x menor ou igual a 7,5? É a condição para que nós possamos aplicar essa propriedade aqui, tá? Bom, uma vez estabelecida aquela condição, o que significa isso? Que quando nós aplicarmos aquela propriedade aqui, a solução que nós obtivermos, nós teremos que fazer a intersecção com isso aqui. Por quê? Ou seja, esta condição tem que ser satisfeita porque esta condição ela foi necessária para que nós pudéssemos aplicar essa propriedade, tá ok? Então vamos lá. Então uma vez satisfazendo aquilo ali, nós podemos aplicar aqui que o x mais 1 ele é menor ou igual a menos 7 menos 2x, né? Aplicando esta propriedade aqui. Ou o x mais 1 é maior ou igual a 7 menos 2x. Então nós temos x mais 1 menor ou igual a menos 7 mais 2x, né? Resolvendo esta aqui primeiro. Vamos passar o que tem x para um lado, vai ficar o quê? X menos 2x menor ou igual a menos 7 menos 1. X menos 2x é menos x menor ou igual a menos 8. E agora multiplicando por menos 1 os dois membros, vai acabar invertendo o sinal, né? Vai ficar x maior ou igual a 8, ok? Quando nós multiplicamos uma inequação por um sinal negativo, por um número negativo, nós invertemos o sinal da desigualdade, tá? Então vamos guardar isso aqui, x maior ou igual a 8. Resolver aqui agora. X mais 1, vamos trazer x, o que tem x para a esquerda, né? X mais 2x e o que não tem para a direita. 7 menos 1. X mais 2x é 3x maior ou igual a 6. Portanto, x maior ou igual a 6 sobre 3, que é 2. Tá? Vamos guardar x maior ou igual a 2. Veja, pessoal, o que nós temos juntando essas duas condições aqui? Nós temos que ter o ou seja, x maior ou igual a 8, ou x maior ou igual a 2. Isso significa a reunião desses dois conjuntos. Ora, o conjunto dos valores de x maiores ou iguais a 2 inclui o conjunto dos valores maiores ou iguais a 8. Portanto, este conjunto
ele inclui esse conjunto, ou seja, este conjunto aqui ele está contido naquele. Portanto, a reunião desses dois conjuntos é x maior ou igual a 2. Então, vou resumir aqui, x maior ou igual a 2, ok? Então, a aplicação dessa propriedade deu x maior ou igual a 2, ok. Eu vou apagar aqui, só repetir a nossa condição encontrada aí. Então agora vamos fazer o seguinte, nós chegamos aqui através da propriedade que o x é maior ou igual a 2, isso através da propriedade mi2, tá? Chegamos que o x é maior ou igual a 2. Por outro lado, a condição era que o x fosse menor ou igual a 7/2. Bom, olha o que vai acontecer. Aqui está o 0, aqui está o 2. E aqui estaria o 7/2, né? Mais ou menos aqui, sem preocupar muito com escala aí. Bom, então nós temos que o x maior ou igual a 2 seria todo esse conjunto. Mas a validade está sujeita a x menor ou igual a 7/2. Ou seja, somente até aqui. Portanto, através da aplicação dessa propriedade, nós temos o seguinte, x maior ou igual a 2 e menor ou igual a 7/2. Ora, isto resultou da aplicação dessa propriedade. Agora, pessoal, nós temos que observar uma coisa aqui nesse problema. Veja só, isto aqui foi a análise que resultou da aplicação da propriedade mi2, ok? Junto com a sua condição respectiva ali. Agora, o que acontece se nós olharmos aqui para o módulo de x mais 1, maior ou igual a um certo valor? Vai ter problema se esse valor for negativo? A resposta é não, pessoal. Por quê? O módulo de um valor, ele é sempre o quê? Maior ou igual a 0. Portanto, não tem problema se este valor aqui for negativo. Não tem problema, porque aí o módulo de um valor que é maior ou igual a 0 vai ser também maior ou igual que um valor negativo. Portanto, nós podemos ter também 7 menos 2x menor do que 0. Não tem problema nenhum, nós temos 7 menos 2x menor do que 0. E daqui vem 2x maior do que 7 e que implica x maior do que 7/2. No entanto, esta análise aqui, ela está fora da mi2. Mas nós precisamos fazer porque nós queremos resolver a inequação como um todo. Ou seja, para haver solução para essa inequação, não tem problema aparecer valor negativo aqui. Porque aí nós vamos ter um valor positivo aqui maior ou igual que um valor negativo, não tem problema. Né? E de fato, é verdade isso. Né? No entanto, isso aqui não é a aplicação da mi2. Mas nós podemos ter então x maior do que 7/2, porque aí nós vamos ter aqui um valor negativo e aqui um valor positivo, sem problema. Lembrando aqui da nossa reta que nós tínhamos feito, nós tínhamos aqui o 2, o 7/2, né? E aí nós tínhamos concluído que a solução era esta aqui, se nós olhássemos apenas para mi. No entanto, quando nós tomamos x maior do que 7/2, também não tem problema, porque aí aparece valor negativo aqui, e não tem problema. Isto por quê? Porque é maior ou igual aqui. Nós já vamos fazer um exemplo em que aqui é menor. Então aqui nós podemos prosseguir também. Né? Então, a solução geral aí dessa inequação é x maior ou igual a 2. Tá? Então o resumo de tudo isso aqui é, juntando, né, esses dois fatos aqui, é x maior ou igual a 2. Este é o resumo geral. Então nós podemos colocar aqui o nosso conjunto solução como sendo o conjunto usando notação de intervalo de 2 até mais infinito. Tá? Então esse seria o nosso conjunto de solução. Poderíamos também colocar x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Tá? Bom, turma, estamos aí com um exercício parecido agora. Exercício 5 diz que o módulo de x menos 5 menor ou igual a 3x mais 7. Novamente, agora nós estamos diante da propriedade mi1, né?
E para a aplicação dessa propriedade, nós temos primeiro que impor essa condição, que o nosso A seja o quê? Não negativo. Então, primeira coisa aqui, nós vamos impor que 3x mais 7 é maior ou igual a zero. E daqui vem x maior ou igual a menos 7 terços, né? Já fiz direto. Passei o 7 para lá com o sinal trocado e o 3 dividindo. Então, x maior ou igual a menos 7 terços. Esta condição nós vamos utilizar para nós podermos aplicar esta propriedade aqui. Ou seja, se a distância de x menos 5 à origem é menor ou igual a esse valor, então x menos 5 está entre menos 3x mais 7 e mais 3x mais 7. Okay? Agora nós temos que resolver essas inequações separadamente, tá ok? Como é que nós vamos pensar aqui? Primeiro eu vou colocar aqui, ó, já vou escrever esta inequação aqui, ó, menos 3x menos 7, já distribuindo aqui, menor ou igual a x menos 5 e, ok? Esta outra, que seria x menos 5, menor ou igual a 3x mais 7, ok? Nós temos o e, porque aqui temos duas inequações aí na sequência, né? Menos 3x, vamos trazer x para um lado. Menos 3x menos x, menor ou igual a menos 5 mais 7. Menos 3x menos x é menos 4x. Menor ou igual a 7 menos 5, que é 2. O menos 4 vai passar dividindo. Como ele é negativo, ele vai inverter o sinal, né? Então vai ficar com x maior ou igual a menos 2 quartos, ou seja, x maior ou igual a menos meio. E desse lado aqui, o que nós temos aqui, né? Nós vamos ficar o seguinte, com x menos 3x menor ou igual a 7 mais 5. X menos 3x é menos 2x, menor ou igual a 12, né? Mesma coisa, o menos 2 passa dividindo e inverte o sinal da desigualdade. Então ficamos com menos 12 sobre 2 aqui, maior ou igual, né? E, portanto, x maior ou igual a menos 6. Como nós queremos a intersecção entre essas duas situações, pessoal, nós queremos que o x seja maior ou igual a menos meio e maior ou igual a menos 6. Ora, esta condição engloba esta condição aqui. X maior ou igual a menos meio implica x é maior ou igual a menos 6. Portanto, o resumo dessas duas condições é esta aqui. Okay? Então, resumo desta resolução aqui é essa aqui, tá? X maior ou igual a menos meio. Agora, então, nós temos o seguinte. A propriedade MI1, então, ela nos diz o seguinte, que tanto que x seja maior ou igual a menos 7 terços, nós concluímos que x será o quê? Maior ou igual a menos meio. No entanto, se o x é maior ou igual a menos meio, ele automaticamente já é maior ou igual a menos 7 terços, né? Logo, né, a conclusão aqui é x maior ou igual a menos meio. Então, esta condição seria a condição que provém da propriedade MI1. Mas, como eu já comentei com vocês, nós temos sempre que analisar de maneira mais geral, né? E se o valor que tiver aqui for negativo? Ora, se o valor que tiver aqui for negativo, o módulo de um valor menor ou igual que um valor negativo não satisfaz, né? Nunca é possível, pois o módulo é sempre maior ou igual a zero, tá ok? Portanto, nós não temos que nos preocupar quando aqui é menor ou igual, como nós fizemos no exercício 4, aí, que complicou um pouquinho mais por isso, né? Portanto, a solução dessa equação realmente vai ser só esse conjunto aqui, tá? Então, a solução, dessa vez eu vou colocar dessa forma aqui, por notação de conjunto mesmo, né? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos meio. Pronto, esta é a solução dessa inequação aí. Bom, turma, com isso nós finalizamos a aula de hoje, fizemos vários exercícios. Esses dois últimos, pessoal, foram um pouquinho trabalhosos, em particular parte do raciocínio aí, um raciocínio um pouquinho mais elaborado, porque nós fizemos exercícios que envolviam inequações modulares, em que o termo que aparecia à direita, este A aqui, ele também dependia de x, né?
E nós fizemos esses exercícios usando as propriedades MI1 e MI2. Eu quis fazer dessa forma para mostrar para vocês que também é possível pensar assim, tá? Mas, em geral, pessoal, esse tipo de exercício vai ser mais interessante de ser resolvido com o método que nós vamos apresentar na próxima aula, que vai ser semelhante ao que nós apresentamos na segunda aula de equações modulares, tá? Mas eu quis apresentar justamente para vocês verem a dificuldade que é e poderem ter ferramentas aí para optar, né, em cada situação, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!